Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para a publicação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. De antemão, meu muito obrigado aos muitos irmãos que têm se inscrito no canal, aos irmãos que têm compartilhado esse vídeo com outras pessoas, têm dado aí o seu like também no canal, têm feito seu comentário. Aqui minha expressão de gratidão, por você estar sendo tão generoso e tão gentil para conosco. Deus abençoe, que o Senhor continue te abençoando muitíssimo. Um grande abraço a todos os irmãos da nossa querida capital Maceió, aos nossos queridos amados irmãos do interior de Alagoas e aos irmãos que estão espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Muitos dos irmãos que comentam os vídeos, e nós ficamos muito felizes. E mais do que comentar, é sabermos que os irmãos estão sendo edificados pela Palavra de Deus. Queridos irmãos, estamos chegando então na penúltima lição desse trimestre. Lição que trata sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Estudamos já muita coisa boa nesta lição, estudamos sobre o tabernáculo em si, estudamos sobre os artesãos do tabernáculo, sobre o altar do holocausto, a pia de bronze, as cortinas, o lugar santo, o lugar santíssimo, a arca da aliança, sistema de sacrifícios, sacerdócio de Cristo e Levítico. E nós estamos aí então hoje com a penúltima lição, a nuvem de glória. Algo muito interessante que acontecia enquanto o povo estava no deserto. Algo assim extraordinário. Então será a lição número 12 para 23 de junho de 2019, a nuvem de glória. O nosso texto áureo diz assim: Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre a terra. Texto que está no Salmo 57, versículo 5. A verdade prática nos diz: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Ao Senhor a glória, a honra e o louvor para sempre. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, capítulo 40, versículos 34 a 38 e em Números 9, 15 e 16. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. Versículo 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo ou a coluna de fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Agora, Números 9, versículos 15 e 16, nos diz assim: E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Ok, irmãos, temos aqui algo muito interessante, que era a presença desta nuvem. Os irmãos sabem que quando Deus tirou o povo do Egito, ele elegeu um legislador. Moisés foi um homem indicado por Deus. Moisés questionou essa chamada porque se achava incapaz de conduzir aquela tão grande multidão, aquele tão grande povo, e Deus colocou ao seu lado o seu irmão Arão, que seria uma boca de Deus ali ao lado de Moisés, seria o profeta, E
Nós sabemos que quando Moisés está no deserto, ele é visitado pelo seu sogro Jetro, e Jetro percebe que Moisés está excessivamente atarefado, porque Moisés atende todo o povo sozinho, de manhã até a tarde. E nós sabemos o famoso conselho de Jetro, né? Então Jetro disse a Moisés: olha, parafraseando, você, se continuar assim, fazendo tudo sozinho, você vai morrer, né? Ou também matar o povo, de tanto esperar. Então eleja homens, né, que estejam ao seu lado para trabalharem junto com você nas orientações ao povo. As questões menores, esses príncipes poderão resolver, e as maiores vêm para você. Por que, pastor Walter, o senhor está falando nisso? Porque havia Moisés como um condutor do povo, haviam aqueles príncipes como conselheiros, né, como assessoria direta a Moisés, mas Deus colocou uma nuvem durante o dia que conduzia o povo, dava direção ao povo, né, no deserto. E à noite uma coluna de fogo conduzia o povo também. Então, como o tema da lição fala da nuvem de glória, nós vamos nos fixar nesta nuvem, né? E eu até aconselho, porque não dá tempo no vídeo, que você olhe e faltando aqui agora a palavra, né, uma concordância, né, uma concordância bíblica, uma chave bíblica, me desculpem, né, faltou o nome agora, uma chave bíblica ou uma concordância, e você vai procurando nuvem e você vai ver várias atuações desta nuvem, e você vai ver muitas características interessantes que você pode passar. Eu listei aqui, como de costume, né, irmãos, é a nossa proposta, eu coloquei aqui 10 tópicos sobre essa questão da nuvem, que era tão interessante. Os irmãos vão ver um aspecto interessante, ou aspectos interessantes dessa nuvem de glória. Em primeiro lugar, irmãos, a nuvem, ela determinava o tempo. Isso é muito interessante. Você não vê diretamente no texto bíblico, né? Mas nós vamos ver que quando a nuvem se levantava para prosseguir, o arraial tinha que se arregimentar, tinha que se organizar, né, para partir na direção da nuvem. Então nós costumamos dizer que a nuvem, ela determinava o tempo, né? Os israelitas estavam em um determinado lugar, eles poderiam passar 1 ano, 2 anos, poderia passar 1 mês, poderia passar 1 semana. Agora, no momento em que a nuvem, ou se fosse à noite, a coluna de fogo se deslocasse, obrigatoriamente todos deveriam se levantar. Ora, irmãos, se a nuvem determinava o tempo, então o deserto, né, para o povo de Israel foi um lugar onde o povo aprendeu a andar no tempo de Deus. Nós podemos dizer que na nossa vida também hoje é assim. Claro que Deus sinalizava com a nuvem, mas hoje Deus tem outras formas de nos sinalizar. E eu confesso para os irmãos que há uma dificuldade muito grande. Nós sabemos que existe o tempo Cronos, que é o tempo de relógio, que nós nos orientamos para os nossos afazeres, e existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E eu confesso para os irmãos, não é fácil viver no tempo de Deus. Porque nós, principalmente a nossa geração, que é uma geração imediatista, que quer tudo para agora, inclusive as coisas são feitas para ter mais agilidade, né? Então você perceba que os carros antigamente andavam numa velocidade maior. Hoje existe aí uma disposição no carro de andar numa velocidade maior. Você antigamente fazia uma comida que demorava. Hoje você tem micro-ondas que rapidinho você esquenta uma comida e já come. Existe até o fast food em inglês, né, que é comida rápida. Você quer uma comida rápida, você vai com o carro, passa num desses lugares aí credenciados e o cara já te entrega pela janela do carro a comida. Então, a nossa época é uma época da velocidade. Tudo é rápido. Nós queremos computadores com processadores mais rápidos.
né? Queremos celulares que sejam mais rápidos, internet que seja mais rápida, né? Fila, não podemos nem sonhar com fila, porque nós não toleramos fila, né? Sinal de trânsito não pode demorar, senão a gente avança. Então, irmãos, nossa geração é uma geração que está sendo construída em cima do imediatismo. E nós vamos nos moldando conforme a nossa época. Então, quando nós pegamos esse contexto no qual vivemos e vamos para o contexto de Deus, aí nós começamos a sentir dificuldades, porque Deus não tem pressa. Deus faz tudo no tempo determinado. O salmista, no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu tenho até um livro aqui na minha biblioteca que fala sobre o poder da paciência, né? Então, é muito difícil, e nesse livro o autor conta que alguém estava orando e pedindo a Deus paciência, e disse: Senhor, me dê paciência, Senhor, me dê paciência, Senhor, me dê paciência, mas me dê logo. Então, quase um contraditório, né? A gente pedindo paciência e já apressado para receber a paciência. Então, é até paradoxal, né? Então, queridos, a nuvem, ela determinava o tempo, não adiantava querer acelerar, não adiantava querer demorar. Quando a nuvem se movimentava, o povo teria que se movimentar. Fosse qual fosse o horário do dia ou da noite. A ordem era, quando a nuvem se levantar, o povo deve se levantar também e seguir a nuvem. Que Deus nos ajude e que nós possamos viver no tempo de Deus. Quando nós estamos fora do tempo de Deus, é como vovozinha dizia: o apressado come cru. Não é? A gente tem que aprender a cultivar, né? Orar. Essas coisas têm que estar no nosso pacote de oração. Senhor, me ajuda a ser mais paciente, né? A esperar no teu tempo, porque o Senhor nunca chega atrasado, né? Nunca faz nada errado, né? Nem se adianta e nem se atrasa. O Senhor sempre chega no tempo certo. Em segundo lugar, nós vamos ver que a nuvem também, ela tinha uma função muito interessante, que era determinar a direção do povo no deserto. Os irmãos sabem que o deserto não é um lugar sinalizado. Hoje a gente mora em uma cidade, você tem placas informativas, né? Você hoje tem GPS, então você dificilmente se perde. Você tem todas as sinalizações que você precisa para você andar na direção certa, né? Eu tenho um filho que foi agora para um país estrangeiro, né? Mas daqui ele já estuda o país, né? Você vai aí no Google Maps, né? E você consegue ver o mapa, né? E ver a cidade, você anda pelas ruas da cidade, pela internet. Quando você vai lá, você já vai conhecendo o terreno onde você vai pisar. Mas, meus queridos, o deserto não tem placa de sinalização. Então, qual seria a direção a seguir? Para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo? Qual seria a direção? Quem determinava a direção era a nuvem também. Então esta nuvem serviu no deserto para que o povo aprendesse a andar na direção de Deus. Olha, meu querido, nem todo caminho que você toma é um caminho que vai te levar para um lugar, né, de sucesso, um lugar de bonança, um lugar de bênção. Às vezes nós tomamos caminhos, a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. E quantas vezes tomamos caminhos na nossa vida, achando que esta é a direção, porque tudo está iluminado, não é? E tudo está apontando naquela direção, e pior, porque a maioria está indo naquela direção. E eu costumo dizer que se alguém tem a pretensão, não sei se tem alguém que tem a pretensão de ir para o inferno, eu digo sempre, você não precisa se preocupar com o endereço. É só você acompanhar a maioria que você vai chegar lá sem erro nenhum. Então, irmãos, às vezes alguém olha uma direção e diz: a maioria está andando para cá. E a pessoa vai naquele caminho e dá com os burros na água. Então, nós não só temos que andar no tempo de Deus, como nós temos também que andar na direção de Deus. Qual a direção de Deus para a minha vida e qual a direção de Deus
para a sua vida? Será que Deus quer que eu saia da congregação que eu estou, da igreja que eu estou e vá para aquela igreja? A gente não é só o nosso desejo, a gente tem que perguntar, é a tua direção, Senhor? Será que Deus quer que eu saia deste emprego e vá para aquele, que eu vou ganhar mais um pouquinho? Será que esta é a direção? Eu vou ganhar ou vou perder? Será que este casamento, este noivado, este namoro é a direção do Senhor para mim? Será que esta profissão é a direção do Senhor para mim? Então, queridos, é outra questão difícil de se lidar. É com a direção de Deus. Porque muitas vezes a direção de Deus aponta para caminhos pouco trilhados, né? Eu li uma vez um autor que ele disse assim, que vinha caminhando e chegou em uma bifurcação. Ele olhou para essa estrada, estava toda pisoteada, né? Muita gente passou, e ele olhou por aqui, olhou para essa estrada que ninguém tinha andado. Ele disse, eu entrei por essa estrada aqui, que ninguém tinha andado, e isso fez toda a diferença na minha vida. Então, muitas vezes, eu costumo dizer na igreja, né? Às vezes você toma um caminho, você que dirige sabe disso, quantas vezes você pega uma rua e você vê a maioria dos carros virados para cá, e você desconfia, você diz, meu Deus, será que eu estou na contramão? Mas depois você vê uma placa que se alegra, às vezes você se entristece, vê que está mesmo na contramão, mas às vezes você vê uma placa dizendo, não, é porque coincidentemente, né, só tinha carro desse lado, mas aqui também é mão indo. Então, às vezes na nossa vida espiritual acontece muito isso. Eu digo sempre, nem tudo que está dando certo significa dizer que Deus está nesse negócio. E nem tudo que está dando errado quer dizer que Deus não esteja no negócio. Às vezes está dando certo e Deus está no negócio. Às vezes está dando certo e Deus não está no negócio. Às vezes está dando errado e Deus não está no negócio. E às vezes está dando errado e Deus está no negócio. Então, a direção de Deus, muitas vezes, ela não coincide com as nossas pretensões, com os nossos desejos, com as nossas elaborações. Não, Deus tem a sua direção. Agora, o tempo de Deus e a direção de Deus são sempre o melhor para mim e o melhor para você. Então, a nuvem determinava a direção. Veja o versículo 36 e 37 da nossa leitura bíblica em classe, que diz, quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. Então, irmãos, nós vamos ver que esta nuvem determinava o tempo, em primeiro lugar, e determinava a direção. Outra coisa muito interessante, uma reflexão muitíssimo interessante aqui, é que a nuvem se fazia presente nos dias e nas noites. Durante o dia, como uma nuvem, e à noite, como uma coluna de fogo. Que palavra de revelação nós temos aqui? A nuvem, irmãos, significava a presença de Deus, a glória de Deus sobre Israel. E aqui nós vemos que a glória de Deus não se manifesta somente nos dias claros da nossa vida, mas ela se manifesta também nas noites escuras da nossa vida. Eu tenho dito muito à igreja a título de reforço. Eu digo, irmãos, nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para crer. Então, às vezes, nós estamos vivendo as noites negras da nossa vida. E quem já sentiu dores à noite, sabe como uma noite é tão longa. Quando a gente dorme, não, porque você deitou, acordou, parece que deitou há um minuto atrás. Mas, quando você está sentindo dores, você vê como a noite é longa. Existem pessoas que estão vivendo momentos de noites escuras. Mas na noite escura, a coluna de fogo estava lá. Existem pessoas que estão vivendo um dia muito claro, né? Às vezes está tão claro que ele não percebe a nuvem, né? Mas nos dias claros da nossa vida, a nuvem também está. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse cuidado de Jesus é tão grande que ele disse assim, eu vou para o meu Pai. Aí nós vamos ficar como? Mas eu vou enviar o Consolador. Se eu não for,
o Consolador não virá. Então havia uma programação, né, divina, de que quando Jesus chegasse lá, o Espírito já estaria aqui conosco. Então o Pai não nos deixa só. Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Então, durante o dia, a nuvem estava presente. E à noite também. Veja o versículo 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel. E eles viam. Isso fala de relacionamento, né? Nós temos creio que um tópico aqui falando sobre isso. Então, meus queridos, isso era muito interessante, né? A nuvem se fazia presente nos dias e nas noites também. Ou seja, a glória de Deus está entre nós, nos dias claros e nas noites escuras. Quarto lugar, irmãos, a nuvem, ela denotava a confirmação de Deus. Eu deixei um texto marcado aqui, muito interessante, talvez algumas pessoas não atenham para isso, não percebam isso, que é muito sutil, mas você vai ver em Números 12, versículos de 1 a 5, quando está escrito assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos. Só faltou completar, com a cara lisa, né? E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Acredito que não precisa nem estar escrito, que eles ficaram com a cara lisa, né? Com o rabo entre as pernas, como diz, né? o Matuto. Né? Então, meus queridos, nós vamos ver aqui a confirmação de Deus. Veja só, um momento de questionamento. Um questionamento de alguém que andava muito próximo a Moisés. E nós temos que estar preparados para isso, lideranças estejam preparados para isso. Então, quem era Arão? Arão, irmãos, era o irmão de Moisés. Foi a pessoa que Deus designou para estar lado a lado com Moisés, inclusive para dialogar com o faraó, já que Moisés estava tão inseguro. Então, Arão aí do seu lado. Quem era Miriam? Irmã de Moisés e irmão de Arão. Então, irmãos, eu penso às vezes assim, que Moisés, quando foi para o deserto, ele deve ter imaginado, bom, se um dia todo mundo me abandonar, está aqui o Mano e a Mana, meu irmão e minha irmã, que vão estar ao meu lado. Mas qual não foi a surpresa que até Arão e Miriam se levantaram contra ele, porque ele tinha tomado a mulher cuxita, né? Mulher lá de Cuxi, realmente uma mulher de pele escura, né? Ali da África, aqueles locais ali, né? E, meus queridos, questionaram Moisés. Então, todas as vezes que havia um questionamento da liderança de Moisés, era um momento crítico, porque quando se levantam os rebeldes, tem também a turma que acompanha. Então era um momento delicado do ministério de Moisés, mas naquele momento delicado, a nuvem desceu. E quando a nuvem desceu, Deus forneceu todas as informações a Arão e Miriam e mostrou que era com Moisés. Olhe, se houver, como é que ele diz aqui? Ele diz aqui, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos. Mas não é assim com Moisés. Então Deus está dizendo, Moisés, o meu trato com ele é especial. E a nuvem desceu para confirmar
que Deus era com Moisés. Então ali estava a confirmação de Deus, né? A confirmação do Senhor no ministério de Moisés. E essa nuvem não só denotava essa confirmação de Deus no ministério de Moisés, mas confirmava também, irmãos, a presença de Deus no meio do seu povo. Quando eles viam aquela nuvem se deslocando durante o dia, se deslocando durante a noite, tal, né? Se deslocando para o tabernáculo, eles viam, não, há alguém controlando tudo isso. É a confirmação de que Deus está conosco. A nuvem também, aqui na interação com o professor, em quinto lugar, vai dizer que a nuvem funcionava como um selo de pertencimento. Veja como diz aqui. Havia uma nuvem de glória sobre a nação, que, como uma espécie de selo de propriedade, dava ao povo judeu a marca de pertença ou de pertencimento ao Senhor. Hoje, temos o Espírito Santo que uma vez foi derramado sobre toda a carne, em Atos dos Apóstolos, sendo assim o selo que confirma-nos como propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquela nuvem, irmãos, sobre o povo, falava também de pertencimento, ou seja, quem estava debaixo daquela nuvem pertencia ao Senhor. Quem estava debaixo daquela nuvem estava caminhando na direção certa. Quem estava debaixo daquela nuvem estava no templo de Deus. Não deixe a nuvem ir e você ficar. Ou não vá para a nuvem ficar. A gente precisa ter muito cuidado. Há muita gente que está indo e a nuvem está ficando. Há outros que estão ficando quando a nuvem vai embora e aí você está sem proteção. A nuvem como selo de pertencimento. Vamos andar. Em sexto lugar, a nuvem expressava o cuidado e proteção celestiais. Nós vamos ver em Êxodo, irmãos, eu não marquei aqui, mas tenha um pouquinho de paciência. Vamos ver aqui em Êxodo, quando o povo está saindo, saindo do Egito e atravessando ali o Mar Vermelho. E os irmãos sabem que Faraó, ele foi atrás, ele queria derrotar o povo do Senhor, queria se arrepender do que tinha feito, de ter liberado o povo, e vão atrás do povo de Israel para que eles voltassem para o Egito. O povo chega a questionar Moisés, diz: Moisés, nós não tínhamos sepulcros lá no Egito, agora trazer a gente para cá para a gente morrer. Então, nós vamos ver aqui, quando o povo vai atravessar. Veja só, então, Moisés está atravessando o mar com o povo, Deus disse: por que clamas a mim? Moisés, diga ao povo que marche, E ele, com o cajado que ele tem à mão, a vara, ele bate, o mar se abre e o povo passa a pé enxuto. E enquanto o povo está atravessando, irmãos, Faraó vem atrás. Mas a Bíblia diz que a nuvem que estava à frente do povo veio para trás. E agora a nuvem que dava direção, a nuvem que fazia com que eles andassem no tempo, a nuvem agora vai confundir o exército de Faraó. Então vamos ver essa passagem aqui. Moisés passou, vamos ver aqui. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios. Você pode ver Êxodo 14, eu estou lendo versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então a nuvem, você vai ver aqui no capítulo 14, deixa eu ler a parte que fala que a nuvem movimentou. Êxodo 14, 19, é um pouquinho antes. E o anjo de Deus que há diante do exército de Israel se retirou
ia atrás deles. Também a nuvem ou a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então, o que era um meio facilitador para Israel foi para a retaguarda de Israel para ser um meio dificultador para o exército de Faraó. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a nuvem, ela expressava o cuidado e proteção celestiais. Eu nunca achei na Bíblia, mas algumas pessoas advogam a esse respeito, né? De que a nuvem ela servia como uma proteção contra o sol durante o dia e à noite essa coluna de fogo também aquecia o povo. Eu, assim, se tem esse na Bíblia, eu nunca vi, mas creio, faz sentido, né? Que essa nuvem que ia sobre o povo, de repente protegia daquele calor escaldante do deserto, e a coluna de fogo à noite, porque no deserto, né, a capacidade de reter calor da areia é muito pequena e no instante esfria e chega às vezes a 0 grau no deserto. E aí você sente muito frio. Então pode ser que aquela coluna também servisse de aquecimento. Mas nós vamos ver aqui que esta nuvem expressava o cuidado e proteção celestiais em 6º lugar. Em 7º lugar, um ponto claríssimo, né, mas você pode desenvolver, a nuvem significava a presença de Deus. Vamos ver o tópico 2 e subtópico 3. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório. A palavra de Deus revela que o propiciatório que estava lá sobre a arca no Santo dos Santos, propiciatório que ficava sobre a arca da aliança, era o maior símbolo de sua presença. Ali Deus se manifestava por meio da nuvem de sua glória. Levítico 16, 1 e 2. Números 7, creio que aqui está 89, né? Não sei se ou é 8 e 9. Né? Bom, mas significava a presença de Deus. Isso é importante? É importante, porque nós não podemos apenas nos fixar na utilidade da nuvem. A nuvem que dá direção, a nuvem que determina o tempo, a nuvem que nos protege. Não, irmãos, a nuvem era a presença de Deus no meio do povo. Quantas vezes nós não temos muita coisa, mas quando temos a presença de Deus, temos tudo. Eu vinha no carro ouvindo um hino bem antigo de Luiz de Carvalho e ele dizendo assim no hino: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Então, muitas vezes, a presença de Deus somente, independentemente do que nós temos, a presença de Deus é tudo para nós. Ele é o nosso maior galardão, o nosso maior quinhão, o nosso maior tesouro. Por isso que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Numa tradução mais apropriada, né, e mais próximo do original, ela diz assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não há de me faltar. Então, ter tudo, mas não ter Jesus, é como se não tivesse nada. E não tendo nada, mas tendo Jesus, é como se você tivesse tudo. Aliás, como não? Você tem tudo, porque Ele é dono de tudo, né? Então, a nuvem significava a presença de Deus. Outro ponto interessante, o 8º ponto que eu enumerei aqui, é que a nuvem expressava a fidelidade de Deus. Ora, irmãos, nunca a nuvem se apartou, nem a coluna de fogo. Independentemente, né, do procedimento do povo, o povo rebelde, o povo murmurador e tal, mas a nuvem estava ali, porque ali era a fidelidade de Deus. E a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então, você ter aquela nuvem dia e noite, durante 40 anos deste povo no deserto, era sem dúvida nenhuma a expressão da fidelidade de Deus. Em 9º lugar, a nuvem como dádiva do seu relacionamento. Vamos ver aqui o subsídio teológico. Nuvem como dádiva do seu relacionamento. Vamos ver aqui. A aproximação de Israel ao Senhor, o grande rei, era claramente multissensorial.
O povo via a glória no fogo e na nuvem, ouvia Deus no trovão e no terremoto, e cheirava algo da doçura divina na fragrância dos perfumes. Quando diz multissensorial, sensorial é aquilo que a gente sente, né? Aquilo que a gente percebe com os sentidos, né? Então, esta nuvem, eles viam, né? Aqui diz também que eles ouviam no trovão, né? Que procedia daquela nuvem também a voz, e no terremoto, e cheirava algo da doçura divina na fragrância dos perfumes. Ora, irmãos, por que não dizermos que a presença da nuvem era Deus se auto-reduzindo para estar se manifestando para o homem? Porque todas as vezes que Deus se encontra com o homem, ele necessariamente deve se auto-reduzir. Porque quando eu digo se auto-reduzir, é porque ele tem poder para fazer isso. Ninguém reduz Deus, ninguém diminui Deus. Agora, ele tem poder de se auto-reduzir para caber na nossa cabecinha, não é? Para caber dentro da compreensão da revelação. Porque Deus, nós não conseguimos dimensioná-lo, né? Nós não conseguimos ver a Deus. Quem vê a Deus morre. Então, diz aqui que Moisés via a semelhança, né? Mas não assim, a realidade de Deus, né? Você não tem como ver. Então, claro, quando Deus disse falava face a face, isso é simbólico, né? Mas Deus estava dizendo que a sua proximidade com Moisés era muito superior à proximidade que ele tinha com qualquer outra pessoa. Mas eles não conheceram a Deus na totalidade. Deus não pode ser conhecido na totalidade. Mas esse Deus, para que se relacione conosco, ele se auto-reduz, né? Como diz Calbart, ele diz assim, que Deus ele se auto-revela, ele se auto-manifesta e ele se auto-concede. Então, ele se reduz. Jesus foi Deus se reduzindo para estar entre nós, né? Em figura humana, né? Usando esse corpo corruptível, né? Para estar entre nós. O Emanuel, Deus conosco. Então, a nuvem, ela fala desta dádiva de seu relacionamento. E, em último lugar, irmãos, eu coloquei aqui um ponto interessante, uma reflexão que nós fizemos há pouco tempo na igreja: nuvem que avança e nuvem que faz voltar. Ora, nós sabemos que a nuvem, irmãos, ela muitas vezes ia para frente, muitas vezes ela ia para o lado direito, muitas vezes ela ia para o lado esquerdo, até aí tudo bem. Agora, às vezes, a nuvem ia para trás. E a gente fica pensando, mas por quê? Como, pastor, o senhor deduz isso aí? Eles muitas vezes passavam pelo mesmo lugar que já tinham passado. Tanto que eles ficaram rodando no deserto 40 anos. Obviamente, passaram em lugares que já haviam passado. E a gente fica refletindo, por que Deus? E a palavra de Deus é que muitas vezes você precisa voltar às origens para você refazer muita coisa que você deixou de fazer. Às vezes nós avançamos muito e deixamos construções lá da nossa origem, né? Nós pulamos fases, melhor dizendo. Então nós temos muita gente que já está estudando escatologia, que já está fazendo doutorado em teologia e ainda não aprendeu os fundamentos da fé, não aprendeu o que é arrependimento, não aprendeu o que é perdão, não aprendeu o que é conversão, não aprendeu o que é regeneração, não aprendeu o que é comunhão, não aprendeu o que é humildade, está estudando coisas muito elevadas e esquecendo das coisas básicas da vida, das questões basilares da nossa vida cristã. Então, meus queridos, muitas vezes Deus me faz voltar e faz você voltar a pontos que nós já passamos, né? Para que a gente refaça muita coisa. Eu nunca vou esquecer, não sei se já contei em um vídeo aqui, eu estava dando aula num curso preparatório de obreiros e falando sobre isso aqui. E um irmão que estava assistindo a aula, ele disse, pastor, eu sou auxiliar de trabalho lá na igreja, sou um obreiro na igreja.
E um dia eu estava perguntando a Deus, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Ele me contando essa história na sala de aula. Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? E Deus falou com ele, vá para a classe do discipulado. Ele disse, mas Deus, eu já sou obreiro aqui na tua casa. Vá para o discipulado. Quem sabe Deus não está falando com você hoje. Vá para o discipulado. Refazer questões que ficaram lá atrás e você pulou a fase e já está lá na frente, mas está mancando, porque está faltando alguma coisa que ficou lá atrás. E glória a Deus que a nuvem dá meia volta e você pode voltar para refazer. Meus queridos e amados irmãos, fica este breve comentário, sucinto, porém com muito carinho para o seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente, que esses tópicos falados aqui possam ampliar a sua visão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever, aí logo embaixo você vai ver, inscreva-se, você clica ali, vai aparecer um sininho, você clica de novo, o sino fica com as aspasinhas assim, significa dizer que você está habilitado a receber aí as notificações de todos os vídeos, né? Você já vai receber. E faça seu comentário, daí tem a mãozinha, você pode dar um like, né, que vai estar contribuindo para o vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, amigas da sua rede social, e eu creio que vai estar abençoando muitas vidas. Mais uma vez, meu muito obrigado e recebam um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.